Vocês pediram mais uma receita doce e eu trouxe pra vocês. A receita dessa semana é um donut vegano maravilhoso, facinho de fazer, que você vai poder fazer aí na sua casa. Como alguns de vocês já devem saber, doce não é exatamente a minha praia. Eu sou uma pessoa que gosta muito mais de comer e de cozinhar coisas salgadas. Essa é uma receita que eu trouxe adaptada, que inclusive eu vou deixar o crédito da receita original aqui embaixo. E não é igual o donut que você vai, sei lá, comprar na padaria, mas pra uma versão feita em casa e vegana, com certeza você vai arrasar. Antes de começar a receita, eu vou explicar pra vocês como foi o processo de adaptação dessa receita, porque eu achei ela na internet e aí eu precisei fazer algumas adaptações e também eu diminuí um pouco, porque eu moro sozinha, então não ia ter o que eu fazer com, sei lá, 30 donuts. Fiz uma receita que é a metade. Vamos lá. A receita original vai ovo, começa com ovo. O substituto que eu pensei, que eu usei aqui nessa receita, é a linhaça. Pra quem não sabe, a linhaça, quando você deixa ela de molho, ou então quando você coloca a farinha da linhaça, mistura com água e deixa um pouquinho, ela vira tipo um gel. E esse gelzinho é perfeito pra substituir ovo em massas, bolos, em pães e no nosso caso aqui, no donut. Pra facilitar o processo aí de transformar a linhaça no nosso gelzinho, como eu não tinha farinha de linhaça, eu usei essa linhaça inteirinha mesmo, que eu comprei no supermercado, não foi caro, então assim, é uma coisa acessível que vocês vão conseguir encontrar também. Então eu peguei uma colher de sopa da linhaça marrom, coloquei no liquidificador, dei uma batida aí só pra diminuir um pouco os pedacinhos. O objetivo aqui não necessariamente é transformar numa farinha, lógico, se você tiver um processador super power ou então aqueles processadores de tempero ou moedor de café, eu acho que você consegue transformar numa farinhazinha, vai ser melhor, mas dá pra fazer no liquidificador também. E aí é só você bater até dar uma quebrada assim nas sementinhas. Depois que você terminou de bater, você coloca num potinho, coloca 3 colheres de sopa de água e aí você deixa descansar até você perceber que já formou aquele gelzinho que é bem parecido com a textura da clara do ovo, então vai ser fácil de você identificar. A receita original, dividida no meio, que era o que eu tava fazendo, mandava colocar o ovo dentro de um copo de medida e daí preencher com leite até a marca de 250 ml. Essa colher de linhaça que a gente tá usando, ela é equivalente a um ovo. Então a gente vai pegar esse nosso ovo de linhaça, vai colocar dentro do copo de medida, vai medir mais ou menos ali aonde fica metade de 250 ml, ou no caso 125 ml, e eu enchi até essa marca com uma mistura, que é 50% leite de coco e 50% de água. Pode parecer um pouco confuso, mas é só porque o meu leite de coco tava muito grosso, então num copo separado é só você colocar aí o mesmo tanto, não precisa ser exatamente. Coloca de olho assim, o mesmo tanto de leite de coco, de água, dá uma diluída e aí você enche lá no copo de medida até a marca de 125. Se você quiser fazer mais donuts, você pode dobrar essa receita e não vai ter problema nenhum. É só você colocar 2 vezes a linhaça e preencher de leite de coco até o 250 ml. Feito isso, que é a parte mais matemática dessa receita, você mistura com uma colher e daí coloca na tigela onde você vai preparar o restante da massa. Depois de colocar a mistura na tigela, você coloca uma colher de sopa de óleo. Aqui eu preciso explicar uma coisa pra vocês. Quando eu fiz o teste dessa receita, eu coloquei 3/4 de xícara de farinha de trigo e aí eu fui colocando mais pra poder chegar no ponto de não grudar mais na mão. Só que a massa do donut, ela é uma massa que é molinha, então ela não pode ficar muito dura. E na receita que eu fiz pra gravar, eu coloquei muita farinha. Ela desgrudou bem da mão, ficou assim, mas ela ficou muito firme. E depois o donut acabou ficando um pouquinho maçudo. Então a dica que eu trago pra vocês é: coloca 3/4 ou meia xícara de farinha, vai tá bem mole ainda, mas vai colocando aos poucos essa farinha. Ah, depois de colocar a farinha, você precisa colocar o fermento. Aqui eu tô usando o fermento biológico seco, aquele de envelopinho. As 10 gramas que tem em cada um é como se fosse uma colher de sopa. Nesse caso, eu usei metade do meu envelopinho.
E aí você mistura essa massa e deixa descansando uns 15, 20 minutos, que é de acordo com o que eu vi na receita original. E depois desse tempo você só precisa sovar ela até mais ou menos ela desgrudar da sua mão e você conseguir moldar ali os seus donuts. Lembre-se mais uma vez de não exagerar na farinha como eu fiz. Depois que você descansou sua massa, deu uma sovada na sua massa, não tá grudando tanto assim na sua mão, mas é importante você não deixar a sua mão cheia de massa quando gruda, assim. Lava a mão certinho, passa um pouquinho de farinha e aí você vai ver que vai ser mais fácil da massa não grudar nos seus dedos. Depois que você fez tudo isso, você abre a sua massa com a espessura de mais ou menos 1 centímetro. Não abre muito fino, porque senão o seu donut vai ficar assim. E você só precisa cortar as rodelas. Eu tô usando uma caneca pra cortar a circunferência dos meus donuts e uma garrafinha pra cortar o meio, pra fazer o buraquinho ali. E lembrando que você pode pegar esses buraquinhos e fritar as bolinhas também, fica super gostoso. Ou juntar na massa, amassar de novo e abrir fazendo mais donuts. Depois de cortar suas rodelas, fazer os buraquinhos, você pode começar a fritar. É importante fritar num óleo não muito quente, porque senão corre o risco de queimar os seus donuts por fora e deles não cozinharem totalmente por dentro. Então coloca o seu fogo aí, médio pra baixo, e vai colocando os seus donuts. Não coloca muito de uma vez, senão eles podem grudar, 1 ou 2, dependendo do tamanho da sua panela aí. Ficou douradinho dos dois lados, você pode tirar e escorrer num papel toalha ou numa peneira, numa grade, no que você tiver aí. E você agora precisa pensar nas coisas que você vai usar pra cobrir os seus donuts maravilhosos. Para as coberturas, eu resolvi trazer algumas opções veganas aqui pra vocês. E a primeira, que é a mais simples, é chocolate derretido. Então eu comprei uma barra de chocolate 70%, comprei no supermercado, não foi caro, então é possível achar. O importante é só você ler na embalagem certinho pra garantir que não vai ter nada de origem animal. Derrete chocolate, mergulha o seu donut, dá uma giradinha, tira e coloca ali do lado. E essa cobertura é basicamente isso. A gente também fez um com geleia de morango por cima. Esse foi um dos meus preferidos. Eu não achei que eu ia gostar tanto, mas ficou uma delícia mesmo. A gente também fez um com açúcar de confeiteiro, que eu também encontrei no mercado, não foi difícil, então é uma opção simples aí pra vocês. E uma que fez o maior sucesso aqui em casa foi o de goiabada. É só você pegar uns pedacinhos de goiabada, colocar numa panela, colocar um pouquinho de água, esquentar, que daí vai tudo derreter e virar uma caldinha. E aí você põe por cima dos seus donuts. Fica muito, muito, muito gostoso mesmo. Recomendo que vocês façam esse. Pra não dizer que eu não fiz um donut cor-de-rosa igual do desenho, que você sabe muito bem qual que é, eu fiz um glacêzinho. Na verdade, essa cobertura eu fiz só pra tirar uma onda, porque nem é uma coisa que eu gosto tanto assim, glacê, mas você pode fazer na sua casa também. Pra fazer o corante cor-de-rosa, eu peguei um pedaço de uma beterraba, ralei no ralador normal, peguei a beterraba ralada e espremi bem assim. Todo aquele caldo que sai tem muita cor, muito pigmento, você pode usar como corante pra várias coisas. E eu coloquei esse corante no leite de coco, dei uma misturadinha, ficou bem cor-de-rosa. E aí eu coloquei uma quantidade assim de açúcar de confeiteiro. Mas eu coloquei muito, então meu glacê ficou meio líquido. Pode colocar um pouquinho menos. O lance é que o açúcar de confeiteiro ele mistura muito fácil com coisas líquidas. Então mesmo eu tendo colocado um pouquinho, uma colher de sopa eu acho, acabou sendo muito. Então você coloca bem pouquinho e vai misturando. Você vai ver que em algum momento ali vai misturar, vai ficar um glacê bem grossinho. E você pode fazer da cor que você quiser. E é isso, os donuts ficaram prontos, todas as opções. Eu fiquei assim maravilhada com o resultado, pra falar a verdade. E eu adorei fazer essa receita doce, é uma novidade pra mim também, foi a segunda vez que eu fiz. Se vocês quiserem fazer alguma adaptação na receita, fiquem à vontade, porque, como eu falei, doce não é muito minha praia, então eu não manjo muito. Se você sabe alguma coisa, se você achou que eu fiz alguma coisa errada, coloca aqui nos comentários, que eu quero saber tudo. E se você fizer também, posta lá no Instagram, não deixe de me marcar, que eu gosto muito de ver quando vocês fazem as receitas que eu ensino por aqui, ou por lá também. O meu Instagram é @GabiRondel. Me segue lá, porque eu sempre tô postando tudo que eu como nos stories, tô conversando com vocês, tô pegando dicas, tô ensinando coisas por lá também, então não deixem de seguir.
E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações. E é isso, gente. Tchau, tchau, até o próximo.